sim. Nós nos adequamos. Basta que haja uma determinação para isso, né? Sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai fazendo aquilo que tem que ser feito, na força. Tem que ser na base da força, porque só no convencimento... Olha, eu ouvi gente importante, viu? Dizer, não, eu fumo sim, a saúde é minha. Eu que sei, mas faz mal. Está confirmado que faz mal. Não, mas da minha saúde cuido eu. Brincadeira, né? Quem está conosco agora aqui, com saudades dele, né, é o Dr. Herbert Edson Maia. Bom dia, Dr. Maia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Ah, que bom. E quente, né, Dr. Maia? Está terminando a onda quente, mas está aqui, que coisa, né? Ela vai sumir, eu acho que amanhã, né? Parece. Hoje de tardezinha começa o revertério. Claro. Essa palavra eu não usava há muitos anos. Revertério. Que coisa mais antiga, né? Mas que palavra antiga. Revertério. Pois é, doutor Maia. O calor pode influenciar no nosso bem-estar emocional? Sim, é sabido, né, que o calor tem um efeito muito, ainda mais temperaturas assim próximas dessa sensação térmica acima de 40 graus tem um efeito muito desagradável, tanto psicologicamente como fisicamente. As pessoas perdem assim uma certa autonomia que normalmente a gente tem quando a temperatura é mais ou menos em torno dos 25 graus, por aí, né? Então, realmente, nós estamos passando por uma fase muito difícil, tanto física como psicológica. Sim, eu percebo que eu fico irritada. Eu me sinto muito fácil de me irritar. Não que eu seja uma pessoa que não me irrito, eu me irrito facilmente, mas o calor, ele me deixa, como é a palavra assim também, coisa de velho, mas exasperada. Eu fico difícil eu me segurar, sabe? Parece que a pessoa me irrita facilmente. Eu me sinto assim mais lento, mais sem ação, não tendo vontade de fazer as coisas. Quer dizer, cada pessoa psicologicamente apresentaria assim um sintoma psicológico devido aí à estrutura da personalidade e da maneira de ser, né? Tu falou em irritação, eu falei em uma certa apatia, uma vontade de não fazer as coisas, um certo sem sentido. Outros podem ficar mais deprimidos, até ansiosos, né? Ontem uma pessoa me falou, assim, me perguntou, disse, Bia, como é que tu acha que o pessoal que vive nessas regiões mais quentes mesmo, tipo desérticas, né? Muito quentes, eles conseguem, por exemplo, procriar, fazer filho, e é o lugar onde parece que mais tem, né? Pois é, né? Eu acho que são adaptações que só nós, né, seres humanos, somos capazes, dependendo do lugar que a gente vive, né? Zonas desérticas, por exemplo, né, ou de grande aumento de temperatura, tipo deserto Saara ou zonas próximas, né? Como é que as pessoas vivem e sobrevivem lá, né? É muito complicado, mas parece que a nossa capacidade de adaptação ao mundo externo, no sentido físico, é extremamente poderosa, né? A gente se espalhou por todo mundo e crescendo de uma forma incrível, né? Então é a nossa capacidade de adaptação que dá essa condição de viver nos mais inóspitos ambientes, né? Tanto gelados como super quentes, né? A verdade é que a raça humana, ou a espécie humana, ela é resistente na existência, né? Ela tem um imperativo biológico de resistir e se adaptar em qualquer circunstância. O importante é manter a espécie. E a outra coisa que eu acho mais importante na espécie humana é que nós nascemos com uma mão com 5 dedos, né? E uma capacidade mental de
observar o mundo e a realidade de uma forma em que a gente modifica o mundo e a realidade. A maioria das espécies, se o ambiente muda, ele não se adapta ao ambiente e desaparece. Nós, ao contrário, quer dizer, a gente se adapta a cada ambiente dependendo das mudanças que ele vai que ele provoca no ambiente, pelo clima, enfim, de manifestações de todo tipo, né? Terremotos, vulcões, mudanças climáticas, e a espécie humana continua existindo, né? E se adaptando, mudando o ambiente, propiciando, então, melhor adaptação. Então, essa capacidade cognitiva que nos habita e que foi uma mutação fantástica, né, em relação aos primeiros símios que habitavam o planeta, e aumento do cérebro é que deu essa capacidade e até a morfologia, né? A gente é extremamente vulnerável no nascimento e no início da vida, mas depois tem uma capacidade de adaptação fantástica, né? Não, agora, o senhor falando assim, eu fiquei pensando em termos assim orgânicos e, obviamente, né, pensando pelo lado negativo, tá? Isso não é uma característica de vírus e bactéria? Se adaptar? Sim, mas aí todos os seres vivos se adaptam às situações que são possíveis de encontrarem nos ambientes que eles estão vivendo, né? Então, todos os seres vivos têm essa capacidade, mas nós extrapolamos essa capacidade porque nós somos capazes de mudar de ambiente assim de uma forma que qualquer tipo de animal precisa do caminho certo para persistir. Então, um vírus, uma bactéria também precisa disso. Se ela não tiver o ambiente necessário, ela não vinga. Então, a capacidade de existencial de se adaptar ao ambiente, ela é inerente à vida, né? Então, nós temos uma vida, eu diria assim, muito mais capaz cognitivamente e fisicamente de manipular o mundo externo, criando ambientes de sobrevida tão mais sofisticados do que qualquer outra forma de vida hoje, né? Tu vê que nós estamos perto de sair do planeta, de ter colônias na Lua, em Marte. Isso é impossível para a maioria dos seres vivos da Terra. Mas, se nós fizermos isso, a gente leva eles junto. Claro, claro. Agora, pensando sobre isso, na verdade, a vida mesmo, ela não é, a criação da vida é uma incógnita. Como é que ela começou, onde, etc e tal. O que a gente encontra são novas formas de vida, né? Ou formas diferenciadas de vida. E isso também não poderia se pensar na ideia, por exemplo, da tal inteligência artificial. O homem não teria detectado dentro da máquina um tipo diferente de vida, mas que já estava lá? Mas ele está criando a máquina, então a máquina é criada pelo homem. Então, na realidade, se eu crio uma forma de vida, que não é uma forma de vida, é um algoritmo, a imitação, né? É uma coleção de informações que imitaria o que nós somos, né? Então, essa estrutura, vamos dizer assim, ela é matemática, algorítmica, enfim, é uma estrutura matemática que absorve quantidades imensas de informação e geraria o que se chama inteligência artificial, baseada numa hipótese nossa, quer dizer, nós que criamos a máquina, e aí a grande problemática hoje é o que seria a inteligência e a vida dentro de uma máquina e que tipo de consciência essa máquina teria e seria igual a nós, ela teria capacidades afetivas, ela teria capacidades humanas, nós temos, portanto, sendo humana como nós, ao mesmo tempo que ela poderia ser útil e boa, ela poderia ser desagradável, má ou
destrutiva, como nós somos. Então, a máquina, de certa forma, seria nós no espelho, né? Seria Essa tipo o inverso, nós estaríamos repetindo aquilo que diz na Bíblia, que Deus nos construiu a sua imagem e semelhança. Pois é, mas Deus construiu a nós a sua imagem e semelhança, mas Deus construiu o demônio a sua imagem e a semelhança. Quer dizer, o paradoxo continua. Por que que Deus criou o inferno, criou na visão religiosa, claro. Claro. Né? Uhum. Então, quer dizer, se Deus criou o mal, é porque Deus está nos dizendo que o mal está dentro de nós também. Isso. E o paradoxo é esse, é perguntar assim, até me lembrei de uma pergunta de surpresa de uma pessoa assim, meio crente. Mas fulano, como é que Deus criou o inferno? E como Deus criou tudo, ele criou o inferno. Então, mas como que Deus criou o inferno? Se Deus é bom e Deus é maravilhoso e nos criou a sua imagem. Então, na linha cognitiva dessa pessoa, ele estava dizendo, mas então, se Deus criou o inferno, nós também temos o inferno dentro de nós. Ou nós temos o mal dentro de nós. Assim como existe o Deus magnânimo, bom, maravilhoso, quer dizer que, então, eu também tenho o lado negativo, estranho, agressivo, violento, que nós todos dizemos, não, eu sou do bem, eu só quero o bem do outro, eu só amo, eu sou isso, só aquilo. Quer dizer, há uma linha filosófica aí de paradoxo fantástico, né? E a gente procura solucionar da melhor maneira possível. Essa curiosidade, doutor Maia, essa curiosidade infinita do ser humano, esse desejo assim quase que desesperado de saber como surgiu a vida, quem foi que criou, como é que criou, em que circunstância fez isso, e tal. Isso não é uma espécie assim de, como é que eu vou dizer, a gente fica tão preocupado, tão desesperado para saber isso que não consegue resolver as questões mais assim diárias da convivência, por exemplo, que há séculos nos trazem a mesma coisa, o ciúme, a raiva, a inveja, não sei o que, a gente não trabalha isso, mas nós gastamos milhares de dólares, por exemplo, os governos, né, e as instituições, para descobrir coisas assim que no dia a dia não vão mudar muita coisa, né? Mas, no entanto, parece que a gente tem uma curiosidade infinita, né? Mas, ao mesmo tempo, ela, na visão mais criativa e de realidade, é essa criatividade que, às vezes, é uma criatividade bem, como tu disse, sem sentido, mas que daqui a pouco abre campos de possibilidades de conforto e de qualidade de vida muito melhor para todos nós, né? Tu vê que se a gente volta para a Idade Média, para todas as situações mais antigas, ligadas principalmente à saúde, aos tipos de lidar com o que seria os lixos, as coisas que não prestam, nós temos um conforto de vida hoje possível que só na Idade Média ou antes dela alguns reis tinham. A maioria das pessoas viviam numa situação de quase pobreza absoluta, quer dizer, comiam para viver, né? E não tinham nenhum tipo de conforto maior a não ser aquele entre o trabalho constante, a alimentação e algum tipo de diversão ou rituais ligados a crenças ou coisa parecida. Graças a essa criatividade sem sentido, que hipoteticamente a gente pode dizer, é que as sociedades hoje têm esse conforto enorme vinculado ao poder econômico e de trocas que se tem e à criatividade. Mas o bem e o mal, como tu bem pegou, continuam existindo independente do avanço criativo. Essa é uma luta constante interna de nós. O quanto eu sou positivo e criativo e o quanto eu sou esperto, maligno, malandro e capaz de abusar ou tirar as coisas dos outros. Parece que essas duas coisas andam sempre juntas, né?
Sim, e faz parte, tipo assim, quase que da estrutura do universo conhecido, porque sempre tem o claro, o escuro, o azedo, o doce. O contrário, ele é praticamente unanimidade. Habitam Então, na mesma necessidade. então, quando tu falou numa bactéria, o que a bactéria ou o vírus quer? O vírus é Se bom? reproduzir. Então, e ele é bom para se reproduzir usando a mim numa Covid e me matando? Ele está feliz. Claro. Então, tu vê que o mal e o bem vêm lá da base da vida. Por isso que o Freud levantou a hipótese de uma pulsão de vida e uma pulsão de morte, que é, na realidade, ou vamos dizer assim, metapsicologicamente ou psicologicamente, o entendimento do bem e do mal numa linha psicanalítica. Pulsão de vida é tudo que é para a vida. Pulsão de morte é tudo que é destrutivo para a vida. Mas dentro de nós está essas duas pulsões funcionando absolutamente dentro. Então eu trago isso para uma linha, vamos dizer, bem objetiva psicológica. O sadismo e o masoquismo. Uhum. Por que tem gente que é sádica e adora destruir, usar, abusar e ter tesão dentro da linha, vamos dizer, de exploração maior do outro? E por que tem gente que gosta de submeter e ficar por baixo e obedecer e ficar ali? Parece que existe algo interno em cada uma dessas posições que se replica o tempo todo na nossa vida. Os opostos se atraem. Não, eles estão sempre juntos, dependendo da tua capacidade criativa de manipulá-los dentro de ti. Então, tu vê, se eu entro numa sociedade como criança, e eu já disse que todos nós, como crianças, temos dentro de nós um superego arcaico, que a criança, para se manter, ela é pulsional, como a gente chama. Então, ela é onipotente, ela é ciumenta, ela é invejosa, ela é agressiva, odiosa, cobiçosa. Quando nasce um irmão, é muito comum, assim, daqui a pouco, o irmão mais velho começar a dar no mais novo, porque o mais novo tirou a atenção da mãe e do pai dele, tomar atitudes de irritação e briga. Quer dizer, várias problemáticas que surgem lá. Aí depois a gente é civilizado. Aí tem regras ético-morais. Mas nós estaremos sempre lidando com afetos negativos e positivos dentro de nós. Daí, então, essa linha de autoconhecimento, de saber o quão, vamos dizer, social e harmônico eu posso ser com os outros ou não durante a minha vida. Né? Doutor Maia Beatriz. Doutor Maia, me explica uma coisa, por favor. Estou casada há 40 anos. Acredite, sou uma senhora idosa. Converso muito pouco com meu companheiro, ele está alienado. A questão é que quando chega alguém diferente aqui em casa, ele conversa, ele dá risada, ele lembra as coisas do passado. Aí parece que ele tem uma memória ótima. Quando essas pessoas não estão presentes, ele fica fora do ar, não responde nada para ninguém. Acabei de pedir para o meu filho que eu quero ir morar com ele, não quero mais ficar perto e ver o quanto ele me despreza. Não adianta conversar com ele. E tem atendimento médico, inclusive psiquiátrico, mas dizem que é para deixar ele quieto. Só que eu fico ali servindo de empregada para ele, não aguento mais. É uma farsa. E eu sou uma fraude. Há uma empregada que deveria pagar, uma empregada que deveria receber um grande salário. Só recebo patada. Obrigada. Pois é. Não, aí ela tem uma consciência muito grande da situação extremamente difícil que ela está vivendo, né?
Então eu acho que ela até levantou já a hipótese de morar com o filho, porque frente a certas situações como essas, a mudança, o que seria a cura da relação, fica muito difícil, porque, no caso, ele parece que está absolutamente refratário a qualquer posição de mudança proposta por ela ou pelo filho. Então, são situações que eu chamo de limites, né? Que não dá para fazer mais nada. E aí é que eu digo, né? Ele parece que tem uma posição sádica de não conversar, não falar, quer dizer, como se ela não existisse. E quando está com outras pessoas, aí então surge um sujeito que não tem nada a ver com aquele que vive com ela. Então, ele tem uma atitude agressiva, que a gente chama assim, sádica, no sentido assim, ele sabe que ela sofre, mas Cruel, né? ele não muda. Então, eu estar ali assim, com ele, adaptada, porque ela não tem onde sair, onde ir, porque ela está tentando fazer isso, é o que a gente chama de uma zona masoquista, onde por que eu estou aqui sofrendo? Por que eu continuo aqui nesse lugar sofrendo isto? Por que eu não saio? Esses são insights importantes pessoais para a mudança. Então, o que eu aconselho a ela é que ela tome uma atitude de saída, porque, pelo que está se vendo, mesmo com assistência psicológica, ninguém consegue mexer com ele. Então, ela tem que procurar um ambiente melhor para ela, né? Sim, ele está numa situação confortável, né? Uma zona de conforto. Sim, por isso que eu digo, uma zona de conforto que o outro dele sofre é um sadismo, é uma forma agressiva de ser, usando o outro de forma indevida, né? Que na sociedade a gente chama isso de trabalho escravo, né? Que eu Isso. exijo tudo de ti, te dando o mínimo de volta. E é incrível como se estabelecem relações assim, né, doutor Maia? E parece, sabe como é que é o nome daquela planta que gruda na outra e fica vivendo da outra ali? Tem um nome certo para isso. São os parasitas, né? Os parasitas, A pessoa fica agindo com a outra como se fosse uma espécie de parasita, né? Tem parasitas que destroem o hospedeiro, né? Uhum. Então, vamos dizer, tem as chamadas relações simbióticas, né? Que há uma troca boa entre as relações, e as relações parasitárias, que um parasita o outro e abusa do outro, e as relações chamadas também comensais, né? Que a pessoa, então, interage positivamente com o outro, como se tu convida uma pessoa para almoçar ou jantar contigo, e tu conversa, divide coisas, depois que ao saírem da mesa, cada um paga a sua parte. Quer dizer, há uma divisão criativa de possibilidades de comunicação, né? São pessoas bem adultas, né? Mas aí estamos. O civilizado entende o outro como igual e percebe o outro na sua necessidade. E eu posso, então, suprir a necessidade do outro de acordo com a minha capacidade de dar para o outro o que eu posso dar. Essa é a relação comensal, né, em que eu me dou com o outro e a nossa relação é criativa. Um acresce na relação com o outro. A relação simbiótica parece que um depende do outro. Também há uma simbiose muito grande. Mas aí já há uma espécie assim de fusão. Um precisa do outro. Pode funcionar razoavelmente bem. E a parasitária que nós estamos falando principalmente, que é essa, ele usa ela como empregada doméstica, que supre as necessidades básicas de alimentação, por exemplo, e não devolve nada, né? E está tirando a vida dela. Sim, não, e é possível que nessa fotografia dessa situação, porque a gente olha o mundo do outro como se fosse uma fotografia, porque tu não conhece o dia a dia, tu não conhece os detalhes, né? A gente vê aquilo que a gente vê. Aí tu começa a formar historinhas na tua cabeça. Tu vê aquilo ali, daí tu já vitimiza um, já deixa o outro como se fosse o bandido, porque nós temos isso, né?
Eu digo assim, como observadores, a gente vê a vida mais ou menos como uma novelinha. Aí tu já vê ali, aí tu vê aquela mulher bem feliz, cuidando daquele homenzinho, daquele velhinho, daquela coisa assim e tal, e lá por dentro tem toda essa insatisfação, não deixa de ser uma coisa meio dramática, né? Que na verdade a maioria não se dá conta. Pois é porque quando tu faz investimentos assim afetivos que passam anos, né? A gente sempre fala, né, naquela relação romântica do início, né? Que ela é então cheia de ideias maravilhosas, de fusão, alma gêmea, grande amor da minha vida. Eu vou passar a vida inteira, vou fundar uma família, vou ter filhos. Essa é a linha inicial romântica que nos habita, todos. Todo mundo pode falar dessa época romântica da sua vida. Mas à medida que eu vou vivendo uma relação, eu vou aparecendo como realmente eu sou nessa estrutura interna minha de necessidades, de dominação, de exigências, que seria o meu lado mais escuro, onde eu tenho identificações de buscar no outro ideais e, dependendo da minha energia de manipulação do outro, eu posso exigir e, vamos dizer, prender o outro do meu jeito. Como vamos dizer assim, uma armação como a maioria dos animais faz antes de caçar sua presa. Ele cria as situações positivas para pegar a presa. Quer dizer, de certa forma, as relações afetivas têm uma coisa romântica inicial maravilhosa de fusão, ideal, e gradativamente começam a surgir necessidades outras, que são essas que eu chamo de dominantes, passivas, ativas, dominação, e as pessoas começam a se enxergar de forma completamente oposta àquela do romantismo. Mas aí, como os investimentos são muito grandes, econômicos, de vida, de todo tipo de, vamos dizer, de investimentos que definem uma vida econômica e estruturalmente, eu, de certa forma, no entender negativamente as coisas que agora estão acontecendo, eu começo a ficar preso nas estruturas essas econômicas e estruturais que eu vivi. Então, para sair disso, de certa forma, eu estou preso. Daí a gente vê como as brigas econômicas e societárias e depois de heranças e coisas assim, aparece tudo isso que a gente... Mas vem cá, era uma coisa tão harmônica, tão feliz. E agora, mas o que houve? Por que está tão ruim e agressivo e um criticando o outro como se o demônio estivesse aqui do meu lado e eu não vi a vida inteira? Então tu vê que a complexidade vai aumentando. Não, é incrível. Agora nós temos aqui um amigo que diz, eu tive na minha infância, adolescência, um caso assim na família. Um tio muito querido que de repente eu soube que ele estava com uma doença. Tá, virou meu tio doente, mas ele era muito bacana. Tinha bens, tinha terras no interior, era um cara bem apessoado, parecia que viviam numa vida legal. Eu ia para a casa deles porque eles tinham piscina e eu ficava lá. Achava tudo muito estranho, muito fechado. De vez em quando ele saía para fazer tratamentos de saúde. Mais tarde, viemos a descobrir que ele tinha uma outra família e que quando ele estava nessa outra família, ele tinha uma vida super normal, fazia churrascos, vivia bebendo e tal, voltava para casa dodói. Até que a minha tia descobriu tudo. Foi um banzé e no final das contas, uma separação, minha tia mesmo adoeceu e ele ficou com a outra família, feliz, obrigado. Agora não sei que idade ele deve estar já até gagá. Mas eu me lembro perfeitamente dele em casa, sempre doentinho. De vez em quando tinha até um enfermeiro que ia para lá cuidar dele. Era tudo mentira.
Será, hein? Que loucura, né? A pessoa E tu vê consegue que montar uma história assim, mas isso tem um quê de psiquiatria também, né? não, eu me lembro no passado de um médico colega que formou na mesma faculdade que eu, só depois, que ele até me atendeu numa fratura que eu fiz aqui perto do tornozelo, na época. Ele trabalhava no pronto-socorro. Depois a gente descobriu que ele tinha 3 famílias. Então, ele, ele era o rei do plantão, né? Sim, sim. Então, ele sempre, quando estava numa família, ele estava de plantão para as outras 2, né? E isso levou anos até que todas se descobriram e depois, pelo que eu não me lembro mais, porque isso foi na década de 70, 80, por aí, as famílias depois, mais tarde, olha, pelos anos 2000, parece que se descobriram e meio que se fizeram até A grande família. relacionamentos, porque eram 2 ou 3 filhos para cada família, né? E ele conseguiu essa coisa fantástica, mas ele, aí, como médico, ele fazia plantão, né? Esse chamava todas de meu amor, né? Não sabia o nome de nenhuma, mas. Porque são idealizações onde a sedução, né? Tu vê, Aham. então, pode entender, passa o romantismo aqui, mas o desejo que começa a ficar mais escasso nessa relação se ativa numa outra linha ali, que seria então a hipotético amante ou amante, e aí começam a abrir possibilidades de eu realizar desejos que nesse nível onde eu fiz o grande investimento inicial, começou a zerar, não há mais aquele elan maravilhoso, mas eu olho uma outra pessoa, um outro ambiente aqui, e o desejo em mim que está sem graça nesse lugar, está vivo aqui, porque eu não posso entrar ali. Até me lembrei dos Mormons, né, que o Adam Smith, o fundador dos Mormons, tinha 40 mulheres. E o segundo que ficou depois dele tinha 56 mulheres. E todos eles só podiam, era segredo para os outros Mormons, só podia para os íntimos. Então tu vê aí, os Mormons hoje são considerados a igreja mais rica depois da católica, espalhada pelo mundo inteiro. Parece que, esse tempo eu estava vendo uma reportagem que o tesouro que eles têm hoje investido no mundo parece que chega a 2 trilhões de reais. E espalhados templos por todo o mundo. Eles são, né? Então, tu vê que essas coisas são, vamos dizer assim, eu posso, mas tu não pode. Mas Por quê? agora, doutor Maia, tem uma fragmentação nessa personalidade, né? Porque é óbvio que ele tinha uma persona para cada família. Ou ele seria o mesmo em cada lugar, sempre o mesmo? Não, né? Não, mas aí eu te falei assim, que o desejo é uma coisa. Então eu coloquei bem assim, quando eu fiz o primeiro acerto de casamento e de ter uma mulher, todo o romantismo do desejo estava vinculado àquela relação. Uhum. Então, à medida que essa relação, na realidade idealizada, começa a entrar no ritmo da realidade, das coisas bem objetivas, bem constantes, esse erotismo e essa coisa romântica começa a desaparecer porque começam a aparecer as pessoas como realmente são. E como eu tenho ideais de como eu gostaria que o outro fosse, eu começo a me decepcionar. Porque ela não é mais aquilo que eu gostaria que ela fosse. Ele não é mais aquele cara. Olha a nossa ouvinte, ele não conversa mais comigo. Mas se nós montarmos a relação deles desde o início, nós vamos ver exatamente isso que nós estamos falando. Então, este ser que tem mais poder econômico e capacidade de buscar uma relação ali fora e esconder dessa principal, porque o investimento é muito grande, eu realizo os meus desejos românticos idealizados ali e transcendo os acertos que tem aqui com essa. Então, eu
pela minha expertise de ser esse doente aqui nessa relação e maravilhoso na outra, eu consigo durante anos viver intensidades. Quer dizer, essa dissociação interna do desejo é constante. O desejo aparece, ele não tem vergonha nem nunca terá. Se nós olhar para dentro de nós e pudesse, vamos dizer, espelhar no ecrã de televisão na parede nossas fantasias de desejo, todo mundo ia ficar meio escandalizado, né? Não, ia ter mais do que um aparelho, né? Aquela Ia parte ter, meio... olha, ia ser um cinema interessante, né? Deixa eu ver como tu é na tua fantasia, fulano. Vamos botar todas as Não, fantasias que te passam. agora... Não, e agora o senhor me fez... Porque o Japão, os cientistas japoneses estão desenvolvendo um app, né, sei lá exatamente o que vai poder fazer a leitura e simplesmente identificar o sonho da gente. Tipo assim, passar no computador o meu sonho. Sim, escanear o cérebro de uma forma que eu vejo o que a minha fantasia dentro do sonho está vendo através de implantes neurológicos, eu transformo em imagem externa o meu sonho. Exato. Eles são estudos ligados ao cérebro, né? Então aí tu pode, vamos dizer assim, ver em detalhes o sonho que depois que tu acorda fica meio nebuloso, meio... Isso é uma das hipóteses de crescimento dos estudos na linha cerebral, né? Uhum. Hoje em dia estão levantando a hipótese que o cérebro funciona como um computador quântico, né? Ele teria, assim, estruturas absolutamente fantásticas, de possibilidades incríveis. Aí, vamos dizer, levando em conta essa possibilidade que eles levantam de o que acontece realmente depois da morte. Exatamente, a gente morre quando morre o cérebro. Nós teríamos uma vida, vamos dizer, como dizem os esotéricos e aqueles que acreditam na vida de pós-morte, em que a informação não desaparece e que esse corpo vital, ou essa energia da consciência, que a consciência seria, segundo eles, criada por uma linha quântica do cérebro, que está em estudos para se fazer um computador quântico aqui fora, né? Então, essa complexidade é cada vez maior para entender se eu, quando morro, desapareço ou a minha consciência persiste como informação na natureza. Porque na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma em outro tipo de energia, mas a coisa não desaparece. Então a consciência vai desaparecer? Tu, por exemplo, não acredita que a consciência desapareça depois da morte, né? Não. Então, tu vê, aí é uma crença minha, tua, ou de todos os que acreditam. E acham que existe um céu, que existe um inferno, ou que existe um lugar onde a gente paga reencarnando. Quer dizer, as hipóteses são as mais variadas dependendo de crenças, né? Isso, e talvez isso é que dê esse volume de encrenca nessa nossa civilização. Porque se tem pessoas que são absolutamente crentes, e aí é difícil até conversar com elas, porque elas estão convencidas e não aceitam nem abrir uma fresta para novas possibilidades, tem aquelas que também não acreditam em nada, né? Então, é uma diferença assim, muito grande. Aí vem a cultura, vem toda a história do próprio grupo, e é bem, bem difícil. Mas nós temos um caso aqui, doutor Maia, que é de uma senhora também, tá? E ela diz o seguinte, que ela conheceu o marido dela na universidade. Aí ela dá aqui o nome da universidade, tudo, não sei o quê. Então, ela conheceu ele lá, ele era um líder universitário, uma pessoa bem apessoada, um homem muito bonito, vivia em grupos, tinha liderança e tudo mais.
Bom, os anos se passaram, décadas, e ele mudou completamente, claro. Mas o que hoje me irrita nele profundamente é o quanto ele é previsível. Os mesmos discursos que ele fazia quando eu o conheci, ele repete até hoje. É como se ele fosse uma espécie de disco quebrado. Ele não muda nada, nem os conceitos, nem nada. E tudo que ele olha, tudo que ele vê, ele critica. Ele não consegue achar nada bom. O neto dele faz tudo para não vê-lo. Dificilmente vem aqui em casa. Eu faço toda uma história para poder receber o meu neto e o meu genro. Ele critica da cabeça aos pés. Até o sorriso do meu neto, a última vez, ele criticou. E isso está chegando no meu limite, realmente. Só que nós dois já somos idosos. Daí a sair para fazer algo mais definitivo, acho até uma bobagem da minha parte. Mas como conviver com isso sem ficar com raiva dele? Esse é um exemplo bem do que a gente falou, né? Que a maneira que eu sou aqui agora, vamos dizer, no início da vida, então eu tenho 20 e poucos anos e o meu parceiro ou minha parceira está nessa mais ou menos idade, eu o conheço ou a conheço, imediatamente começa a haver uma empatia, uma simpatia, uma capacidade de projetar ideais a dois que vão acontecendo e vai acontecendo aquela coisa amorosa, romântica que gera um contexto de vida inicial e que parece que, hipoteticamente, nós vamos ser assim para toda a vida. Mas cada um de nós evolui de uma forma diferente nas suas crenças, sua maneira de ver a vida e na forma de entender a vida. Uma das formas, vamos dizer, narcisistas de se estruturar é eu acreditar em coisas ou ideias ou linhas de todo tipo de possibilidades de crença, tanto místicas como políticas e de vida, que são, vamos dizer, densidades que eu tenho culturalmente na medida que eu evoluo. Agora, por isso que eu sempre digo, né, a gente sempre fala que quando eu sou muito crítico dos outros, eu deveria olhar para mim na linha da por que eu sou crítico, tão crítico do outro? Por que a minha linha de crença é a melhor? Por que eu não sou mais aberto ao outro e às possibilidades de entendimento criativo do outro, abrindo um campo onde eu me adapto às mudanças e à realidade que aparece? Muitas pessoas não têm essa capacidade de se abrirem e ver as diferenças. Olha, é uma das coisas mais difíceis é conviver com diferenças. Eu vou ficando cético, duro nas minhas verdades e, portanto, crítico da verdade dos outros ou do jeito de ser dos outros. Isso vai ficando tão rígido, que eu posso ficar dentro, assim, de uma espécie de preso, né, numa espécie de zona onde eu estou amarrado em crenças. Uma espécie de zona fechada em mim mesmo, como se fosse uma armadura medieval. Eu sou assim, eu acredito assim que os outros estão errados. Então, tu vê, ela evoluiu numa linha de abertura, de possibilidade de ver os outros como realmente são as mudanças, e ele parece que se situou numa linha de crença absoluta do jeito de ser. Ultra crítico. Passou anos e anos de vida, agora, como ela diz, eu mudar de vida nessa idade, como é que eu faço para me adaptar a essa criatura? Ela teria que abrir campos novos de zonas onde, com auxílio de alguém, ela pudesse abrir um novo campo onde ela pudesse ser mais feliz do que está sendo. Porque a vida dela agora é de uma zona de alta infelicidade, né? Eu já mandava um para de quieto e deixava ali, sabe? Ia fazer minha vida. Mas Pois é, mas acontece tu que... vê, é fácil eu dizer isso de fora, né? Eu já mandava, o que ele pensa que ele é, sabe? Vai, te catava, fazia a minha vida aqui.
Mas tu viu aí, mas tu colocou bem, né? Eu de fora mandaria longe, mas tu viu agora a amarra de todo esse investimento de 40, 50 anos, que é a armadura externa que me impede de tomar essa direção que espontaneamente eu e tu dissemos agora, né? Essas pessoas que ficam nessa posição assim de reizinho, né, nessa posição de deusinho, assim, elas têm aquela coisa, como é que a pessoa se acha, né? Que a pessoa tem um nome, inclusive, que se diz aí, a pessoa que tem que ser tudo do jeito dela, tem que ser ela que sabe, ela que é tipo assim um ditadorzinho dentro de casa, né? É o chamado narcisismo Narciso. orgulhoso, né? É Aham. o orgulho de ter as ideias que eu tenho E e o que elas que são acontece melhores. com um narciso desses quando alguém chega e bota um stop assim na frente dele? Ele surta? Não, mas geralmente as brigas são muito grandes aí, né? Porque para preservar a minha estrutura narcísica, tu passa a ser meu inimigo se tu não aceita o jeito que eu sou, né? Aí a gente vê as grandes brigas de relacionamento dos casais e o grande número de separações, por isso, né? Pelo não poder mudar, não poder admitir que o outro tem razão e não fazer acordos. E esse nível aí é o nível diplomático, onde nós tentamos acabar com uma guerra. Agora, o jeito de ser diplomático tem que ser muito criativo e ter, assim, zonas de poder em troca constante, né? Mas sem destruir o outro, né? Isso é que é o mais difícil. Aqui o caso do nosso amigo, ele diz que a esposa dele, a companheira dele, na verdade, ele diz que é a companheira dele, ela foi muito mimada pelos pais. Tem que ser do jeito dela, na hora dela, e eu entrei nessa desde que nos conhecemos. Agora nossos filhos já são adultos e eu me adaptei a ela. Só que eu envelheci, Dr. Maia. Eu envelheci e eu cansei. É interessante que coloquei isso já para 2 amigos. Um deles é psicólogo. Coloquei para eles a minha situação e esse mesmo me disse para segurar que pode ser que ela mude e que ela vá fazer um tratamento. Sabe o que ela me disse? Que não é louca, que eu é que não tenho origem, eu é que não tenho uma boa família e que eu é que não sei manter uma família em paz. Botou tudo em mim. Eu não tenho muita culpa, aliás, nem existe culpa nessa história toda. Só existe o meu cansaço de lidar com uma princesinha que vive no século passado. Interessante, né, doutor Maia? Não estou pretendendo me separar. Já estou adaptado, como disse. Tenho as minhas histórias fora de casa. Mas nós poderíamos viver bem melhor. No fundo, bem no fundo, mas fundo mesmo, eu ainda gosto dela. Tu vê, aí são situações interessantes que propiciam ele, parece que já consegue, vamos dizer, ter satisfações que já não tem com ela de uma outra maneira. Então, ele teria mais capacidade de perceber essa zona narcísica dela, onipotente, dona da verdade e orgulhosa do que ela é. E como ele tem um filho psicólogo que está, vamos dizer, dando essas condições para ele de entendimento, ele poderia se sofisticar mais para descobrir com o filho técnicas de manipulação. Não, é um amigo, não é filho, é um amigo. É um amigo. De manipulação da estrutura psicológica dela de uma forma mais sofisticada. Porque essa estrutura narcísica de crença muito forte de que eu sou, que eu acho, que eu penso, a minha religião é melhor que a tua, a minha linha de crenças é muito melhor que a tua, por que tu não vem para o meu lado? É uma forma de segurança que a pessoa parece que, ao
se desfazer disso, vai ficar numa zona inquietante, angustiante e sem sentido. Então, nesse ponto, a crença é que nem comida para o corpo. Se eu paro de comer, o meu corpo começa a se demolir. Se eu perco as minhas crenças, eu posso entrar em zonas de ansiedade, depressão, de sem sentido de vida. Então, quando as crenças são desta ordem, elas são a minha alimentação. Eu não troco a minha alimentação porque vai fazer mal um outro tipo de alimentação. Por isso que é sofisticado essas mudanças. Então, psicologicamente, a gente sabe que nas terapias, o que se pretende? Mudanças psicológicas ligadas a novos entendimentos e que ele, tendo esse amigo psicólogo, poderia conversar com ele para entender melhor essa estrutura dela tão narcísica e tão dominante e descobrir formas sofisticadas de mexer com isso, fazendo talvez ela criar mudanças pessoais interessantes. Isso é um caminho mais sofisticado, mas eu acho que é o único jeito de mudanças desse tipo. Então, né? Nós estamos já com 11h21 e estamos num sábado que é aquele sábado do carnaval, onde vamos ter gente que vai, né? Hoje vai desfilar de novo. É incrível, né, doutor Maia? O tempo está passando assim. Agora chega mesmo para valer, né? Tu já botou tua fantasia no teu bloco aí? Mas minha fantasia estava muito pesada. Voltei exausta para casa, né? Sabe? Voltei muito exausta. Hoje tu não sai. Não, hoje eu só vou olhar. Só vou olhar. Mas é incrível, né? Aqui nós temos uma amiga que ela tá dizendo o seguinte, doutor Maia, que ela anda muito preguiçosa, que ela anda muito cansada. E ela nunca foi assim. Como ela se aposentou no ano passado, ela está tentando adaptar a vida dela a essa nova circunstância, não trabalha mais. Só que ela sente assim que ela não tem disposição para nada. Isso poderia ser um traço de depressão? Pois é, eu acho que numa situação como essa, como eu disse, né, o calor também gera uma situação assim de meio apatia, sem sentido, uma espécie de vazio, a vida fica assim meio sem graça. Então pode nos aproximar de zonas depressivas e ansiosas, né? Mas que tem muito a ver com as condições, então, do tempo e do ambiente que a gente vive, né? Mais, vamos dizer, ligada a clima, como nós estamos falando. Então, realmente, ela pode estar mais preguiçosa exatamente porque está havendo essa situação climática. Mas ela poderia também observar mais intimamente quais são as coisas também psicológicas ou de situação de vida dela que estão assim meio sem graça, né? Então, eu acho que é um momento de eu me observar mais profundamente para me entender, não fugindo do afeto ligado à ansiedade e à depressão. Que esses estados eu me entenderia assim como zonas de comunicação mais íntimas de mim comigo mesmo, em relação à minha própria vida. Isso é mais sofisticado, né? Uhum. Agora, isso significa assim que ela não pode pensar que ela está deprimida e logo pensar que é uma doença, é só uma adaptação, né? Pois é isso que tu agora colocou, dá para clarear mais ainda. A maioria das pessoas quer fugir da ansiedade, da depressão, de certas agonias. E eu diria que esses estados afetivos podem ser comunicações mais profundas do si mesmo, de mim, de algo em mim mais intenso que está reclamando maneiras novas de ser e de poder ser. Então, em vez de eu fugir da minha depressão, eu me confrontar com ela. Por que o sentido da minha vida está assim tão sem graça? Ou eu estou ansiosa, ou coisa para eu quero sair desse pensamento.
Eu quero um ideal maravilhoso de ficar sempre bem. E aí eu estou sempre correndo atrás da cenourinha e nunca alcanço. Por que eu não me dou conta de por que a cenourinha está sempre distante de mim e eu sempre atrás dela? Será que eu estou atrás de um ideal que nunca vai se realizar? Será que eu estou fazendo algo que não devo? Por que eu tenho que ter medo da minha ansiedade, da minha depressão aqui e agora, que é pequena? Por que eu tenho que ficar livre e ficar maravilhoso o tempo todo? Isso não existe na realidade. Nós sempre estamos lidando com algum tipo de conflito ou de situação não muito confortável. Mas a maioria quer um conforto que vem do céu, então, ou de um pai que nunca não tem mais. Eu tenho que ser pai de mim mesmo, mãe de mim mesmo, me dando esse conforto. Então, aí é que eu digo que esses afetos são vistos nesse ângulo como caminhos de adaptação melhor à vida que eu tenho. E esse período é tão difícil, né? Já passei por ele, né? E adaptação de tu tá assim na rua, tá na vida, na luta, e de repente um dia tu olha e tu tá dentro de quatro paredes, é muito difícil. Pois aí que tá, né, Beatriz? Esses são os caminhos mais difíceis que eu enfrento e estou enfrentando o tempo todo na minha vida, até a morte. Agora, quando eu fico mais triste, mais ansioso, mais abatido, e não consigo lidar com isso e quero fugir disso, então eu tenho que ir atrás de remédios, de buscar outras soluções, de ficar dependente de pessoas, enfim, uma série de problemas outros, porque eu não consigo lidar com essas estruturas dentro de mim, que me deixam muito mal, mas que nesse caminho que eu estou dizendo, seria quase que um autoconhecimento pessoal e uma psicoterapia altamente pessoal. Eu não precisaria, se eu visse dessa forma, um outro que me ajudaria, que seria um psicólogo, um médico, um psiquiatra, enfim. Uhum. Muito bem, olha só, a gente está no meio sempre de situações que vão se alterando, vão se modificando na linha do tempo, né? O nosso amigo aqui diz que ficou com uma doença esse ano, ficou com doença esse ano, teve que fazer um bom tratamento, ao que tudo indica agora as coisas estão se organizando, ele tem uma remissão, acredito que realmente era uma coisa mais grave, né, que ele não revela, e ele diz que ele não consegue ter vontade de voltar para a mesma empresa. Ele tem vontade de mudar um pouco a vida dele, mas de qualquer maneira as coisas não são assim tão simples. Existiria talvez, e eu posso falar com o meu médico, uma maneira de fazer algum tipo de tratamento ou um remedinho que me tirasse essa angústia de não querer voltar para a mesma empresa? Pois é, aí então ele deveria procurar uma terapia, uma ajuda médica, talvez um amigo, enfim. Não sei bem se esse médico seria psicólogo ou psiquiatra, né? Ou psicanalista, para examinar bem os contextos que levam a esse estado que ele está colocando para nós, né? Porque isso aí tem uma estrutura, vamos dizer assim, em torno que deveria ser examinada no sentido de ver por que ele está perdendo o interesse de voltar para o mesmo lugar e quais são as coisas que o deixaram assim sem sentido e sem motivação dessa volta, né? Porque isso deve ter um contexto pessoal mais complexo que deveria ser examinado por alguém junto com ele, né? Isso seria o chamado terapia, né? A psicoterapia. Pois mas é difícil, né, doutor Maia? Uma pessoa talvez tenha passado por uma ideia de quase morte, assim, né? Aí ter que voltar para o mesmo ambiente, ter que enfrentar. Mas poderia também ver pelo lado de uma vitória, né?
Pois é, por isso que eu digo que os contextos, porque tudo sempre que se fala numa primeira informação, é um resumo de um contexto complexo, né? Então a gente faz a informação resumindo a situação. Então eu não quero mais voltar para a empresa, embora ela tenha uma história na minha vida grande. Aí o porquê disso é um contexto que tem muitos detalhes. Então tem que ser entendido nos detalhes que levaram a essa vivência atual. Por isso que eu digo que a complexidade é grande quando eu apenas resumo o que eu estou vendo como uma coisa ruim ou mal, ou má comigo agora. Mas esse contexto de estar mal aqui agora, deprimido, angustiado, coisa assim, tem uma história em torno que deveria ser debulhada, examinada em mais detalhes. Aí eu vou ganhando capacidade de entender melhor a mim mesmo, né? E por que está acontecendo isso. Muito bem. Doutor Maia, uma pessoa que não gosta de carnaval e aceita os outros e até curte, brinca junto e tal, não é uma pessoa tão complicada assim, né? Eu faço isso com os meus filhos. E acredita que eles estão meio magoados comigo porque diz que eu estou sempre brigando? Na verdade, não briguei nada. Apenas eu não gosto de carnaval. Simples assim. Talvez, vamos dizer assim, o não gostar dela fica muito evidente de uma forma que os outros sentem como crítica a eles, né? Que talvez ela pudesse ver, mas vem cá, então, o que eu faço que vocês gostariam que eu não fizesse para que você se sentisse melhor comigo dentro do carnaval? Porque o meu não gostar está sendo tão explícito que parece que você sente como crítica ao jeito de vocês lidarem com o carnaval. Olha, então está havendo uma comunicação errada. Eu não gosto de carnaval. E agora quero entender que jeito você sente o meu não gostar como agressão. Então tu vê que é um problema de comunicação, né? Que deveria ser explicitado melhor. É que é difícil falar com adolescente e com adulto jovem. Porque assim como os mais velhos sofrem de amnésia e esquecem que tiveram as mesmas reações com os pais quando tinham a idade deles, a gente meio que entra numa nuvem, né? E esquece tudo que disse, que fez quando era adolescente. E na verdade eles estão praticamente repetindo o que a gente fez. Aí a tua reação é a mesma que teu pai e tua mãe tiveram. Aí se estabelece aquela coisa de sempre, quer dizer, tu não me entende, tu é mais velha, tu é muito guri, tu não sabe. E quando na verdade é isso que falta, é aquela comunicação, né? Comunicação, sentar e conversar, mas é que o velho quando fala, o jovem ele acha um saco. Acha um saco, sabe? Tu te lembra aquele comunicador humorista, como é o nome dele, o que dizia assim, jovem é outro papo. Então, realmente, quer dizer, se eu tenho uma situação onde eu tenho 3 gerações, vamos dizer, ligadas a mim durante um tempo de vida, exatamente por ter 3 gerações que eu estou vivo ainda e estou ligado a elas, eu deveria ter uma capacidade de comunicação mais aberta e capaz de entender essas diferenças que tu falou e que foram trazidas aí agora. Mas é que a maioria das pessoas vai ficando meio rígida e radical em maneiras de ver e sentir. Esqueceu, como tu disse, que todos nós passamos por épocas que são as infantis, adolescentes, vivências jovens e uma série de outras vivências que nós deveríamos ter aprendido com elas, que eu teria que afrouxar minha comunicação e entender as outras
gerações que eu estou convivendo nesse momento, né? Mas a maioria das pessoas vai ficando meio rígida na maneira de ver as coisas e aí não tem a flexibilidade para esses entendimentos aí que nós estamos falando, né? Por que a gente vai enrijecendo, doutor Maia? A velhice, de uma certa maneira, vai nos tornando inflexíveis? Não, é porque, como nós vimos nesse outro ouvinte, que é categórico na maneira de pensar. Eu sou daquela, foi uma queixa do marido em relação a ela, que ela tem uma forma de pensar categórica, que ela acha que as coisas são como deveriam ser e que tem várias maneiras críticas de dizer que os outros é que não estão de acordo com ela, porque ela tem certezas que são categóricas, que deveriam ser ouvidas pelos outros e os outros se adaptarem. Então, a maioria de nós vai ficando rígido nas maneiras de entender como as coisas deveriam ser. E uma das coisas mais comuns é assim: tu vais ver, eu estou certo, olha o que vai te acontecer. Quer dizer, eu começo a ser quase um patriarca dizendo o futuro do outro, quando na realidade eu sou um radical que estou tomando direções, vamos dizer assim, narcisistas e orgulhosas e autônomas demais, porque eu tenho certezas que os outros deveriam obedecer a mim. Então, essa rigidez é comum à maioria. Todos nós temos uma ideia básica, porque a gente precisa ter, né? Mas uma das coisas mais importantes que a gente deveria ter é que, mesmo que eu tenha certezas, eu não posso ser radical com as incertezas ou certezas dos outros. Eu não sou sábio o suficiente para poder entender e manipular o outro na minha direção ou no que eu acho. Mas a maioria de nós tem uma certa onipotência baseada no caminho da vida. Quer dizer, quanto mais velho eu sou, mais certeza eu tenho de como é que as coisas funcionam. Será? Ah, mas isso é que me deixa bem. Eu tenho visões que são muito... Olha, eu tenho informações essas, eu sei disso, eu sei daquilo. Tá, é ótimo. Mas o que é importante é eu não ficar agressivo com o outro e radical. É assim que a maioria vai ficando armado de um jeito que a radicalidade aumenta cada vez mais, então daqui a pouco o outro é meu inimigo. Se bem que a gente percebe assim que aquela parte que é mais que é mais o diálogo, que é mais de fazer acordos, essa parte, de um modo geral, ela passa por fraca, e aquele que é mais violento, ele acaba se sentindo mais forte e achando que está no comando, achando que está podendo. Porque parece que tu ser uma pessoa que gosta de entrar em acordo, que gosta de conversar, parece que passa para o outro a ideia de que tu é uma pessoa fraca. Num mundo onde todo mundo está brigando e todo mundo se impõe na base da porrada, é meio complicado, né? Não, isso é o mais comum, né? O que tu falou agora, tu disse tudo. Quer dizer, quanto mais eu tendo, vamos dizer, então, hipoteticamente, por um centro, e o centro é sempre uma zona diplomática. Não quer dizer que no centro não tem interesses de um lado e interesses do outro. Mas como lidar com interesses no centro que satisfaçam os dois lados? Essa é chamada diplomacia. Mas a maioria das pessoas, como são mais onipotentes e donas de verdades, elas sempre chegam a dizer que esse centro é sem personalidade, é sem capacidade de ter uma decisão, de ser capaz de defender uma ideia, de ter uma coisa assim. Porque ter uma ideia e ter uma crença é muito gostoso e muito bom, porque dá uma densidade de ser num grupo ou numa ideia. Então, eu defendo aquilo porque isso entrou em mim de um jeito que, se eu facilitar ou ficar meio frouxo, eu vou ficar ansioso e nervoso. Então, eu tenho que defender o meu currículo e a minha ideia de uma forma categórica. Então, esses exageros numa relação de casal vai levando a essa incompreensão cada vez maior, e o que tem menos poder vai se adaptando, porque não tem saída, porque
o ambiente vai amarrando de tal forma no crescimento de anos, no casamento, por exemplo, que se eu saio, eu vou ter grandes problemas para sair. Então é melhor me adaptar. Então, é aí que está o poder de quem tem mais poder. E pode abusar do outro, então, né? Aí, pois é, uma outra característica que nem independe do gênero, do grau de intelectualidade, do meio ambiente, da origem. A pessoa, quando sente que tem mais poder, ela parece que a tendência é ela exacerbar, né? É ela querer usufruir esse poder, parece que dá um certo prazer, né? Mas De... eu sendo onipotente, eu tenho um prazer maior do que tu, porque olha o que eu tenho que tu não tem. Então, se eu tenho o que tu não tem, tu tem que te adaptar a mim, que eu estou mais certo do que tu em todos os esquemas que tu pode trazer para mim. Então, tu vê que nesse momento nós estamos perto do abuso e da manipulação do outro de uma forma onipotente. Isso é uma constante dentro de nós, porque para a vida existir eu tenho que abrir caminho. Só que a civilização criou, então, regras de convívio para que a onipotência do outro não mate aquele que é inferior. Foi isso que aconteceu, vamos dizer assim, em todas as conquistas, quando começaram os espanhóis e portugueses a vir para as civilizações aqui do sul e do norte, uma aniquilação completa das civilizações lá, porque essas eram mais poderosas, tinham armas, tinham condições de dominação muito maiores. Quer dizer, nos Estados Unidos, em pouco tempo, os indígenas lá ficaram quase que desapareceram. Por quê? Porque eu cheguei, o que é teu é meu, e se tu não obedecer, eu te mato, né? Então, ao mesmo tempo, a gente considera isso como um progresso, né? Graças aos invasores, nós temos a civilização de hoje. Mas quanta escravidão e quanta injustiça foi feita. Uhum. Então, É muito interessante, né? E olha que nós estamos tão desenvolvidos, né? Quer dizer, o homem hoje está fazendo essa física quântica, está fazendo a nanotecnologia, ele tá fazendo cirurgias hoje praticamente sem nem abrir direito o corpo humano, né? Vai lá o nosso desenvolvimento tecnológico ele é impressionante. Parece coisa de ficção científica, e né? Só que hoje é realidade. E, no entanto, nas relações humanas, nós somos praticamente neandertais, né? Ao mesmo tempo, o Neandertal com códigos civilizatórios que também ajudaram a chegar nesse nível sem destruição da civilização, né? Sim. Então, tu vê que é um jogo, até quando dizem aquele relógio do fim do mundo, agora está a 5 minutos do fim do mundo, devido a esses climas, vamos dizer, interpaíses, né? Com risco de guerra maior, de guerra nuclear, ou coisa parecida. Mas, ao mesmo tempo, o progresso continua existindo, né? Então, é uma linha entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Sempre nós crescendo e sempre havendo risco de destruição. Até chegar num ponto em que talvez a gente saia fora disso, por isso que se diz, né, que quando eu saio do planeta, o risco da nossa civilização desaparecer diminui muito, né? O que Porque aí, também não é então, nada excepcional, porque quantas espécies já desapareceram ao longo da história, da história, da história, da história. É só mais uma, que casualmente é a nossa, né? Mas faz parte da mas rotina. agora eu me lembrei do paradoxo de Fermi, né, um físico italiano fantástico, que dizia assim, mas vem cá, tem bilhões e bilhões de galáxias, trilhões de planetas, 13 bilhões de vida do universo. Vem cá, onde é que estão os outros? Sim. Mas será que é só É. nós?
Bom, mas também, doutor Maia, tem até aquela piadinha, né? Diz que chegou uma esquadrilha, né? Que tinha lá uma nave-mãe e tal, daí pararam aqui em cima, assim, da terra, né? E o cara, comandante maior lá, chegou e disse, tá, agora bota a escuta lá e vamos ouvir o que que essa espécie aí, né? O que que eles falam lá embaixo pra gente poder já saber o que que nós vamos encontrar, né? E aí eles botaram e começaram a ouvir os nossos papinhos. Essa terra aqui é minha. Não, esse pedaço de ouro é meu. Ah, mas tu tá olhando pra minha mulher, eu vou te matar. O outro aí disse, não, nem vou chegar lá. Eu não quero nem conversar com essa gente aí. Diz que a maior prova de inteligência fora da Terra é de que eles nunca vieram pra cá, né? Então, hipoteticamente, se viessem, iam dizer para nós como é que eles chegaram aqui, como é que eles saíram fora da extinção, né? Então tem um caminho aí aberto que ainda, vamos dizer assim, todo mundo fica esperando que uma inteligência alienígena apareça para nos dizer como é que se mantém uma espécie crescendo durante 1 milhão de anos, 2, sei lá, né? Agora, tu vê uma coisa, por exemplo, quando a gente passa por uma colmeia de abelhas, qualquer ser humano, passa por uma colmeia de abelhas, a gente vai lá, a gente pega o mel que a gente quer e vai embora. Ninguém pede para conversar com a rainha mãe lá, né? Com a abelha rainha. Ninguém chega ali e diz, olha, nós queremos conversar porque nós vamos pegar o mel que vocês produziram. A gente vai ali e se apropria, né? E aí parece que essa lógica também pode ser a mesma lógica de qualquer uma civilização que exista lá fora. Eles vão chegar aqui, se apropriam do que eles querem e ninguém vai conversar com... Imagina tu conversar como líder mundial, o Trump. Chamar o Trump para conversar com um comandante estelar. Né? A rainha da Inglaterra lá, que eles agora estão numa briga, sabia? Diz que a Camila não quer a presença da mulher de um dos príncipes, agora não lembro quem é, uma delas lá, no enterro do Charles. Pois o Charles nem morreu ainda, eles já estão brigando para saber quem é que vai no enterro. Ah, não, deve ser essa que mora nos Estados Unidos. Né? Isso, não quer, diz que não quer, não admite a presença dela no enterro. Não é uma coisa para lá de medonha, assim, de inacreditável. Um nível de poder desses e... A mediocridade assim, abaixo de qualquer, sabe, do fiofó do cachorro, né? Um negócio impressionante. Mas tu vê então que dentro de nós as coisas, mesmo com todo o poder aparente, estão ainda dentro dessa linha dupla, né? Entre o bem e o mal em luta, em capacidade, vamos dizer, de autopercepção e autoanálise, aonde eu, onipotentemente como rainha, não quero a presença dessa princesa. Porque eu não me dou com ela, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, ela me criticou. Então são raivas e picuinhas familiares, né? Sim. E a gente vê o tempo todo dentro das famílias. Sim, como se fosse ali dentro de uma favela, uma briga entre duas mulheres, ou então dentro de um condomínio absolutamente de bairro, lá na Rainha da Inglaterra. Quer dizer, a humanidade ela é medíocre por absoluta imposição biológica, né? Não consegue superar. Não consegue, vamos dizer assim, lidar com essas duas posições internas, que é uma luta entre o certo e o errado, o bem e o mal, que é uma característica constante que deve ser feita em cada um de nós. Não tem receitas de fora para dentro, tem receitas, de certa forma, de fora para dentro, mas também de dentro para fora, né? Por isso, o que se chama de terapia seria eu me civilizar mais em relação às regras civilizatórias que organizam os relacionamentos e a sociedade.
Mas como tem isso que nós chamamos de onipotência, de orgulho, de se achar, e eu tenho mais poder que tu, eu sou rainha, e tu é apenas uma princesa, e tu me tratou mal em tal época, eu não admito. Sim, Né? mas não é engraçado. Não parece uma creche, doutor Maia. Uma creche, essa bala é minha, essa bola é minha, é uma coisa assim, muito infantil demais. Aí eu fiquei pensando, tem aquela teoria, não que eu não faça parte dessa infantilidade toda, né? Porque eu fico magoada rapidamente, né? Mas, assim, ó, eu até me perdi, que eu ia falar uma coisa e acabei me perdendo. Porque eu tenho muito medo que às vezes eu falo uma coisa e de repente pode passar aquela ideia de eu achar que não, é assim, mas eu sou superior. Não, é essa nossa infantilidade abissal, entende? É uma coisa assim que parece que tu tá presa nisso, que tu não consegue sair disso, tu não consegue ficar adulta, tu não consegue ter equilíbrio. Tu tá conseguindo e daqui a pouco tu dá uma voltada, assim, quando tu vê, tu tá com 3 anos de idade. Mas tu viu, agora tu lembrou bem o que eu falei há pouco tempo atrás. O núcleo infantil que nos habita até os 3 anos, do que é? Onipotente, sua majestade o bebê, ciumento, invejoso, agressivo, cobiçoso. Quer dizer, esse núcleo, ele persiste a vida inteira. Até morrer. Até morrer. É a civilização. Depois ali, quando eu começo a ser educado pelo pai e a mãe e vou para o colégio, que eu começo a entender regras de relacionamento. Mas dependendo da minha intensidade desse núcleo arcaico e a minha capacidade de lidar com o civilizatório e o que seria então a onipotência, cobiça, e inveja, agressividade e tudo mais, eu gero expertises que eu posso ser um cara bom para conviver ou um cara malandro para tirar proveito de tudo usando essa base que nós estamos falando agora. Por isso o autoconhecimento disso em mim é que daria essa condição de eu me entender melhor, né? Uhum. E talvez seja um processo que tenha que entrar, tipo assim, para chegar numa ideia de superação, de até uma educação que leve a pessoa a poder entender isso, a criança a poder entender isso. Né? Sim, porque tu falou bem, a nossa criança. Então, quanto mais eu for capaz de olhar para mim e dizer assim, o quanto a minha criança está atuando agora em mim, sem regras, e toda cheia de ciúmes, inveja, certezas de que a pessoa me odeia, eu sou mais do que ela, que eu sou rainha, e o que ela pensa de mim. Quer dizer, eu estou naquele lugar criança, bem infantil dentro de mim. Mas por que eu não consigo me dar conta disso? Porque eu sou mais onipotente naquele momento e posso, e por que não? Essa aí é uma bisca que não vai entrar no enterro. Não adianta. Uhum. Eu tenho um poder na mão que a minha certeza é maior do que qualquer um dizer isso para mim. Agora imagina isso dentro de cada circuito, porque a gente imagina aquele circuito grande de poder, aquele e tal, mas isso acontece dentro de casa também, né? Isso acontece... Dentro de casa, só que com poder relativo a dentro de casa, né? Isso. Mas se eu sou um dono de um país, ou tenho um poder maior ou coisa, por que não fazer o que eu acho que é certo? Mas eles matam, né, doutor Maia? Quer dizer, eles matam. Chega num determinado ponto em que vamos explodir uma cidade. Explode uma cidade, mata crianças, mata idosos, mata todo mundo, porque alguém lá me disse alguma coisa no gabinete que eu não gostei. Sim, mas o poder é assim, ele é destrutivo. Aí então entra pulsão de vida, pulsão de morte. A vida é para crescer, mas eu estou crescendo de um jeito que tu está me atrapalhando. Então qual é a maneira de resolver? Fazer tudo desaparecer. Essa característica de poder ela é terrível quando eu tenho recursos mais violentos de agressão, né? Isso habita qualquer um de nós em qualquer nível de poder. Eu me lembro que uma vez, eu acho que bem lá atrás, a gente estava conversando
e num determinado momento o senhor me falou alguma coisa do tipo assim que às vezes a raça humana, e isso é bem comum, a gente vê, agora na enchente aqui no Rio Grande do Sul a gente viu isso acontecer, uma catástrofe une o ser humano por alguns minutos, vamos dizer, na contagem do tempo, né? Algumas semanas. Fica todo mundo unido ali porque aconteceu uma catástrofe imensa. Aí os seres humanos se ajudam, os seres humanos se resgatam uns aos outros, oferecem a sua casa, oferecem o seu carro, oferecem até mesmo, correm risco de vida para salvar o outro, desde que tenha uma catástrofe acontecendo. Então, essa condição assim de ter uma vida harmônica, tranquila, sem riscos, nós não temos um tigre, dente de sabre, atrás da porta, nos esperando quando a gente vai sair, né? Nós vivemos uma vida muito confortável. Isso não deteriora essa capacidade humana de se respeitar a própria espécie e querer que ela continue vivendo? Não tira um pouco esse atavismo de preservação da espécie? Mas é como tudo, voltando sempre para o ponto, quer dizer, como nós temos uma estrutura básica egoísta, basicamente egoísta, mas como a gente, para conviver, precisa do outro, quer dizer, nós somos uns seres sociais, geralmente as espécies todas têm sociedades que se apoiam. Então, ao mesmo tempo que nós podemos ser tão maus como a gente colocou, nós podemos ter esse nível de solidariedade fantástico quando o outro precisa. Então, é por isso que eu digo que é uma linha dupla interna que sempre está sendo vivenciada. Não existe um ideal da pessoa ser maravilhosa para sempre, eu nunca ter mais conflito e problema. Nós estamos crescendo dentro de um conflito que aparece a agressividade e a solidariedade o tempo todo trocando de posições. Essa é a nossa maneira de ser o tempo todo e nos dá um crescimento criativo de crescer numa sociedade que cada vez fica mais poderosa tecnologicamente. E a saúde então aumenta e nós vivemos mais. Então, é uma briga constante entre dois lados. Por isso, o bem e o mal que se chama. E eu, pessoalmente, deveria, então, me dando conta disso que nós estamos falando, melhorar essa capacidade interna minha de ser mais solidário do que agressivo e violento. Mas cada um de nós tem que fazer isso. Não tem como eu fazer isso de fora para dentro, a não ser através de uma educação em que o educador entenda bem isso que nós estamos falando. Que sempre nós vamos nascer dessa forma dupla, onipotente, lá no núcleo inicial da nossa vida. Então vai depender da nossa mãe, do nosso pai, do nosso ambiente inicial, de ser capaz de ser mais solidário do que agressivo durante a vida. Menos onipotente e mais ligado ao outro e a felicidade nossa sempre ligada ao outro. Muito bem, agora eu vou botar minha fantasia, vou cair de novo na gandaia, vou curtir as últimas horas do carnaval e depois vou entrar naquela quaresma, né, doutor Maia? Vou entrar na quaresma, sabe? Aí eu já preparei na quarta-feira de cinzas, já peguei as cinzas, aí a gente agora se envolve em cinzas, se envolve em esperando cinzas. a ressurreição. Muito bom. Doutor Maia, a vida parece que é realmente uma espécie de escola de samba, né? Às vezes a gente quebra o carro na avenida, a passista cai no chão, dá um monte de encrenca, mas no final tudo termina bem. Eu acho que é assim que acaba a vida, né? E quando o batuque aparece, a gente vibra, né? Vibra e pula e grita, nem sabe bem porquê, né? Então, lhe agradeço mais uma vez, muito, muito obrigada, uma boa semana. Um abraço pra ti. Como é que diz o outro, tudo vai dar certo, se não deu é porque ainda não terminou, né? Exatamente, vamos continuar. Tá bom, até o próximo sábado. Obrigado.
Muito bem, amigos. Eu tive uma conversa aqui, bati um papo, conversei. Obrigado pela participação das amigas e dos amigos com o doutor psiquiatra Herberto Edson Maia, nosso mestre. E é assim, né? Com ele eu vou terminando aqui a nossa jornada da semana, para valer, né? E se tudo der certo, apesar de tudo, se tudo der certo, na segunda-feira eu pretendo estar de volta aqui nessa tentativa de diálogo permanente que a gente faz aqui na Manaua. Muito obrigada, fiquem em paz, fiquem com a consciência tranquila do dever cumprido e ofereçam o melhor de cada um, né? Vou oferecer o melhor de mim para todos, tá? Grande beijo e até segunda-feira.